Olá, meu nome é Edith Molina, eu sou consultora e especialista em engenharia de produto na área têxtil e vestuário. Oi, pessoal, eu sou a Kátia Cunha, eu sou engenheira têxtil e sou especialista em desenvolvimento de produtos, sourcing e sustentabilidade têxtil. Hoje a gente trouxe a Fabric Studio, que a gente convidou essas três pessoas para falar justamente sobre o mercado da moda, o mercado atual e as tendências. Eu vou apresentar agora duas das três pessoas que fazem parte dessa empresa para estarem se apresentando. E logo na sequência a gente vai fazer uma série de perguntas para tirar umas dúvidas que o mercado tem pedido e que a gente sente muita necessidade nos programas que a gente elabora. Eu vou chamar primeiro a Evelyn, né, Fujimoto. Evelyn, eu queria que você se apresentasse. Eu sou Evelyn Fujimoto, eu sou formada em moda pela Anhembi Morumbi e eu atuo no mercado de têxtil há quase 30 anos. E eu tenho uma especialização no mercado de tecidos importados, né? Hoje eu trabalho com... nós trabalhamos, né? A Fabric Studio trabalha com curadoria de produtos, importação, né? E a nossa atuação ela é bem ampla também, envolvendo consultoria. Ok. A Silvia? Oi, boa tarde. Muito gostoso esse convite de vocês. Estou bem feliz. Meu nome é Silvia Nietzsche. Estou na área de produto há mais de 30 anos, sempre trabalhando no departamento de desenvolvimento de produto. Então, trabalhei por várias indústrias têxteis, inclusive importadoras. E eu estou aqui para poder compartilhar um pouquinho com vocês a minha experiência. Sempre na área de estamparia também, viu? A gente sabe que tem a Grácia vai estar falando daqui a pouco, né? A primeira coisa que eu gostaria de saber, até para o pessoal entender melhor, como é que nasceu essa parceria de vocês três, né? Nessa empresa? Você sabe que é uma coisa engraçada, né, Edith? Porque esse mercado é muito pequeno. Ao mesmo tempo que ele é grande, ele é muito pequeno e todo mundo se conhece. Mas acho que a história minha, da Evelyn, da Grácia, a gente já se conhece há muito tempo, né? A gente trabalhou em comum numa empresa muito conceituada, muito grande, uma importadora. A gente tem cada uma história muito bacana de carreira. E eu trabalhei por quase 19 anos, a Evelyn por quase 23 anos, acho que foi mais ou menos isso. E nessa mesma empresa... A Grácia veio um pouquinho depois e que trabalhou comigo junto, praticamente no mesmo departamento. Então, a gente tem uma história de vida, uma história profissional muito bacana, né? Um crescimento junto, né? E eu saí dessa empresa há mais ou menos 1 ano e meio e voltei com o meu estúdio, porque eu tinha um estúdio de desenho. Voltei há 1 ano e meio, mais ou menos. E a Grácia... A gente começou a conversar e foi muito bacana, porque a gente viu muita coisa em comum, de vontade de desenvolver um trabalho no mercado. E, nesse meio tempo, a gente teve a grata surpresa da Evelyn estar entrando com a gente nesse negócio, porque a gente tinha um interesse em comum. Tá. Né? Então, foi assim, quando a gente sentou e conversou... o que a gente quer fazer daqui para frente? Porque a gente tem muito conhecimento, né? A gente tem um conhecimento bacana que dá para compartilhar com o mercado, de passar a nossa experiência de quase 30 anos, né? Para essa moçada nova que está começando. Eu acho que é gratificante. Eu dei aula durante 5 anos na área de desenvolvimento de estamparia. Então, eu acho que eu tenho um pouco disso também, sabe? Enfim. E aí, a gente decidiu se unir e oferecer um serviço diferenciado para o mercado. Né? Então, tanto na parte de consultoria, quanto na parte de curadoria, desenvolvimento de marca, de branding. Então, eu acho que... eu digo que são 3 pesos fortes no mercado, porque eu acho que a gente tem muita coisa a agregar, sabe? Tem muita coisa a oferecer para o mercado. Então, está sendo muito bom. Não, e é maravilhoso. Eu tive a oportunidade de trabalhar com vocês duas, né? Com a Grácia eu não tive, mas eu trabalhei com vocês duas e realmente o conhecimento de vocês é maravilhoso. E dentro dessa proposta, né? Essa nova proposta que vocês têm, que todas vocês vocês agregaram, né? Sim. Cada uma com o seu valor, tem algumas empresas no mercado que também fazem esse trabalho. Qual que seria o diferencial
de vocês em relação a essas outras empresas? Eu acho que esse diferencial, desculpa aí, eu tô... Mas eu acho que, assim, é justamente essa experiência que a gente tem, né? É esse olhar, porque, assim, a gente vem de uma escola... A Evelyn formada em moda, eu também fiz moda, a Grácia fez moda. Mas fora esse conhecimento técnico que a gente tem conhecimento de mercado. É muita vivência, Né? né? É muita experiência vivência. que a gente tem no dia a dia de resolução de problemas, Exato. estratégia de negócios. Olhar, sabe? Então, uma perspicácia. Perspicácia. Exato. Que eu acho que hoje faz muita diferença. Então, a gente trabalha com curadoria de tecido. A Evelyn tem um olhar que é maravilhoso, entendeu? Então, eu tenho um conhecimento na parte de estamparia que eu acho que é interessante, entendeu? Quer dizer, conhecer várias técnicas, enfim, chão de fábrica. Então, eu acho que a gente tem um diferencial, assim, de peso importante. Então, isso é que faz a gente se tornar um pouco diferente no mercado do que está por aí. Vocês realmente, né? A Evelyn quer complementar? Eu acho que assim, além de tudo, né, não só o produto, mas eu acho que também a parte de mercado, né? Eu acho que assim, a gente com visão de produto, além disso, com visão de mercado, complementa tudo isso, né? Eu acho que hoje também muito a parte comercial. Sim. Então, acho que a gente ali tem uma visão bastante abrangente. Porque eu acho que não adianta a gente só ver produto sem entender mercado, sem entender processo, perfil de cliente, necessidade. Então, eu acho que a gente tem que englobar tudo isso para a gente conseguir ter um resultado mais interessante e importante para o cliente, né? Algo que, de fato, a nossa entrega, de fato, ela tem que vir de encontro com aquilo que é a necessidade do cliente. Então, a gente tenta fazer isso de uma forma mais global. E que faça diferença, né? No caso que eu estou vendo aqui que vocês três, uma complementa a outra. Então, vocês formaram um grupo. Exato. E com a experiência e expertise de cada uma, vocês estão desenvolvendo esse tipo de trabalho, que não é só a questão de desenvolvimento, pelo que eu estou vendo. Você vai trabalhar a linha de estamparia, a linha de desenvolvimento. A Graça parece que tem mais essa experiência. Bastante experiência também em malharia, desenvolvimento de produto. Eu acho que é que nem você falou, né? A gente se complementa. Porque só faz sentido quando o grupo se complementa Sim, né? sim. Exato. Não, e eu acho também que, como assim, a gente tem uma vivência muito importante de China, né? De processo, né? Então, a gente tem uma macro de tudo. A gente consegue olhar o processo como um todo, né? E quando a gente oferece a consultoria para o cliente, a gente faz uma radiografia, né? Onde está o seu problema, o seu déficit aí, né? O que você precisa complementar, né? No seu dia a dia, na sua empresa, o que você sente falta? Então, a gente faz uma análise e vê justamente o que ele está precisando e a gente acaba tentando agregar com o nosso conhecimento o que está faltando, na confecção, ou na indústria têxtil, ou na importadora, enfim, que ele tem. E vocês falaram, até você falou de peça, vocês vão de A a Z, de tecidos, estamparia e peças prontas com a Grácia? Vai ter essa parte também com vocês ou para no tecido, na importação, na curadoria? Hoje, além da história da consultoria que a gente tem, né? A gente tem a parte da importação. Na importação, a gente está trabalhando do tecido à peça pronta. Então, a gente vai do tecido até a confecção. Hoje, a gente tem trabalhado a linha de feminino. A gente está desenvolvendo a linha fitness com ótimos parceiros, inclusive parceiros que hoje atendem Lululemon, outras marcas de fitness, yoga. A gente tem parceiros que trabalham hoje, Uniqlo, Muji. Então, a gente está desenvolvendo do tecido à peça pronta, no importado, né? E a Grácia tem uma grande expertise também na parte de ateliê, criação, desenvolvimento de modelagens, peça pronta. Então, assim, a gente tem um serviço bastante completo na parte de têxtil e de confecção. Tá, vamos realmente ficou muito completo. Falando um pouquinho agora sobre a vivência e a autoridade, porque eu sei que a autoridade vocês três têm, né? Isso não é... A gente fala em autoridade, o pessoal associa muito a tempo de serviço. A gente sabe que tempo de serviço não é autoridade, né? Autoridade mesmo vem do desenvolvimento da pessoa, do esforço dela, do ela ir atrás.
que tem muita gente que tem 30, 40 anos de mercado e não se interessa muito pela coisa. A gente vê a autoridade de vocês pela passagem de vocês, por onde vocês passaram e tudo mais. Vocês têm uma vivência, principalmente lá fora, que é uma das coisas que me chamou muito a atenção e que eu pedi para vocês virem aqui foi por causa disso, porque existe um preconceito. Eu vou fazer uma pergunta agora para vocês, mas vem outras depois, e aí uma complementa a outra, tá? Com relação à vivência e autoridade, né? Principalmente pelo mercado asiático, né? Que a gente sabe que até pouco tempo atrás tinha muito preconceito. E a gente não pode ignorar esses preconceitos que tem, né? Especialmente pelo chinês. Por quê? Porque o chinês domina hoje o mercado em todas as áreas, não é só na moda. A gente não adianta falar que não, porque é a realidade, né? E cada vez a tendência é mais mesmo, ela dominar o mundo, né? Então, a China ganhou um grande papel de destaque em todas as áreas, mas na moda também. Né? Eu vejo um destaque muito maior do que na Europa. Inclusive, atualmente, eu vejo ele assim. Como com essa vivência que vocês, a atuação de vocês neste cenário, vão influenciar os resultados e tendências que se trazidas para o Brasil? Como vocês veem isso? Eu acho que essa é uma pergunta bastante interessante, porque realmente a gente tem visto um movimento aí para esse mercado asiático, né? Acho que não só a China, mas a Coreia, o Japão, né? Hoje, muita gente está bastante interessada em viajar para a Ásia, né? A gente teve um aumento super grande de pessoas indo para a Coreia, para o Japão, para a China, para ver o que está acontecendo lá, porque eu acho que eles estão em muitos aspectos muito à frente, né? Principalmente do Brasil. Eu acho que em termos de tecnologia, em termos de moda, inovação. E assim, eu vou para a China já faz quase 30 anos, né? E eu acompanhei, eu tive a oportunidade de acompanhar essa evolução. Assim, hoje você vai para a China e você vê coisas que no Brasil a gente não tem nem, às vezes, de forma eu até tive uma experiência que eu estava lá, uma coisa corriqueira. Eu cheguei no hotel com um monte de pacote, com as amostras e tudo. Aí eu falei, caramba, como eu vou levar tudo isso para cima? Aí veio o robozinho, eu coloquei tudo dentro do robô e ele me ajudou a levar isso para o quarto, né? Aí, assim, outra coisa que a gente vê, a China até pouquíssimo tempo atrás não tinha marcas de carro. Hoje eles têm mais de 20 marcas de carro com design, né? Porque também antes eu olhava para uma marca de carro chinesa, você não tinha atração. Porque ela não tinha um design interessante, né? E hoje você vê... É objeto de desejo, né? É objeto de desejo, né? Verdade. Hoje a Xiaomi tem lista de espera para carros, porque assim, eles têm carros super bem desenhados, modernos, né? Então, acho que isso está em tudo, em todos os aspectos, né? do dia a dia deles, assim, você vê essa evolução, a inteligência artificial, a forma que eles entregam o serviço, é tudo muito rápido. Então, acho que isso tudo vem agregar a todos os tipos de serviço e eu acho que na moda a gente também tem essa percepção muito forte, porque hoje eles têm tecnologia em tecido, né? Por exemplo, muito do que a gente está acompanhando, por exemplo, grandes marcas, elas hoje consomem produtos da China, né? Uma empresa, por exemplo, japonesa que eu gosto bastante de falar, que é a Uniqlo, ela é conhecida hoje pela tecnologia nos tecidos, né? Então, eles estão sempre um passinho à frente, trazendo isso. E a gente está trabalhando com esse tipo de fornecedores. Ai, que legal. Então, por exemplo, hoje a gente tem fornecedores que estão super preocupados com essa inovação de tecido. Então, isso a gente está trazendo para o mercado. A gente está trazendo essas novas ideias, a gente está trazendo a história da sustentabilidade. Então, sustentabilidade também é um outro tema que eu acho que ele é super pertinente, porque eu acho que com tudo que está acontecendo no mundo, né, com relação a tudo, né, mudanças climáticas, enfim, formas de consumo. Então, assim, hoje a gente trabalha com fibras sustentáveis, por exemplo, a gente trabalha com GRS, a gente trabalha com FSC, trabalhamos com fibras como linho, cânhamo, que são sustentáveis, tem céu, né, tecidos que são tintos de forma mais sustentável. Mas esse cânhamo que você está falando está vindo de lá? Também. Sim, o cânhamo também vem da China. Mas ele está vindo já para o Brasil
em forma de tecido pronto ou tem entrando fio também? Não, hoje a gente trabalha em tecido, né? Em tecido. Nós não... na Fabrics, a gente não trabalha com fios ainda. Né? Mas a gente trabalha... Ainda. Mas a gente trabalha com o tecido. Já tecido pronto, né? Tecido pronto. Então, a gente também busca trazer isso para o mercado. Então, é dessa forma que a gente está tentando contribuir, né? Exato. E eu acho também que, assim, eles são muito rápidos, né? Muito, a extremamente. China é muito louco, porque em 2019, mais ou menos, a gente teve uma solicitação de magazines, principalmente, que tinha que ter selos de sustentabilidade. E a gente conversando com vários fornecedores, mas qual que você precisa? Ainda era uma coisa que não estava tão definida. Né? Sim. Eu sei que, assim, a gente teve o período da pandemia. No pós-pandemia, acho que de 2021, todo mundo tinha. Então, eles têm muito interesse. Sim. Então, é uma coisa... Eles são rápidos eles com as são demandas, muito né? rápidos. Então, era uma demanda que era mundial, não era uma demanda... porque, assim, a partir do momento que os magazines aqui pedem determinadas coisas, é porque também está acontecendo lá fora. Na verdade, já mundialmente já estava até um passo à frente acontecendo. Então, e aí, assim, você fica admirada o quão rápidos eles são. Eu falo nas que respostas, a primeira vez que eu fui para a China, eu saí daqui em 2024, eu cheguei lá em 2224, né? Eu brinco com a Edith. Eu cheguei lá 200 anos para frente. É verdade. E você sabe, a Evelyn estava comigo nessa época. Eu não cheguei a comentar, mas eu senti até um certo enjoo, porque parecia que eu estava fora do tempo e do espaço. Eu falei, será que aconteceu alguma coisa comigo e eu estou em outro lugar? Porque parecia que eu estava em outro planeta, né? Quando vai para Shanghai, é outra coisa, é outro planeta. E mesmo nos lugares, a cultura, tudo. E eu tenho um pessoal que falou comigo, um pessoal que fez um projeto da Shein no Brasil. E não deu certo, justamente. Eles vieram, eles tiveram uma boa vontade de vir e tudo, mas as velocidades são tão totalmente diferentes que o projeto durou 1 ano e acabou. Porque não teve como produzir, porque a velocidade maquinário, a própria estrutura, né? E o processo é diferente, né? Eu vou te falar, Kátia, que o que me admira muito é que eles são muito práticos. Muito. É de uma praticidade que muitas vezes eles falam assim, mas para que você precisa passar para fulano, ciclano, beltrano? Não dá para ser mais rápido, mais objetivo? Não dá para encurtar o caminho, entendeu? E porque eles têm essa praticidade. E eu acho que essa praticidade é que está levando aonde eles estão chegando, né? Para onde eles estão indo. Porque em tudo, não é só na área têxtil. Então, eu acho que isso é uma cultura deles, né? Sim, porque a cultura brasileira não é assim. Não é. Então, mas é difícil mudar uma cultura. Mas, Edith, eu vou te falar que, assim, às vezes, é bizarro eu falar isso, tá? Mas, às vezes, eu falava assim, eu pedia para uma indústria nacional, eu preciso de uma bandeira, de um desenho. Você fala, bom, mas vamos fazer aqui no Brasil. É rápido. É mais rápido. É mais rápido, né? A gente pensa... Deveria, né? Deveria ser. O chinês, às vezes, ele conseguia ser mais rápido do que alguém. Com certeza. Mesmo com uma semana ou 10 dias de envio. Sabe? Você fala, cara, exato. Porque quando você pede, eles pedem, geral isso. Em 4 dias eu faço o strike-off para você. Strike-off, para quem não sabe, é uma bandeira em tecido. E não é de um desenho que eu estou te falando. Eu estou te falando de uma coleção. Independente da complexidade que seja. E não estou falando de digital. Né? E qual seria o prazo lá na China? Não, na China é 4 dias. Eles me pedem 4 dias para fazer. Ou seja, em menos de 15 dias eu estou com uma coleção pronta na minha mesa. E às vezes de vários desenhos. Mas aí eles fazem os desenhos e eles mandam para você no sistema, vocês... Não, eles mandam a amostra física. Já manda a amostra física? Por isso que eu estou te falando. É um strike-off, é uma bandeira que eles me mandam em tecido para provar. Se você pede, assim como um laboratório de cor, exato. Né? Então, LabDeep é a mesma coisa. Aqui a gente não consegue fazer, né? A gente comenta muito isso, que hoje em dia é mais fácil você mandar fazer os testes lá fora do que fazer aqui dentro, que em 6 dias está com tudo pronto. E às vezes, isso é muito 6 dias a pessoa nem aprovou ainda o orçamento lá na instituição, né? Eu acho que o nosso sistema aqui é muito moroso.
Acho que assim, eu não sei porque eu trabalhei durante muitos anos com VP, vendas personalizadas. Então, eu atendia big brands. Então, eu atendia Renner, eu atendia C&A, eu atendia Riachuelo. E lá, para qualquer uma delas, o tempo é imprescindível. Mas o É mercado muito da moda importante. é assim hoje, Né? né? Então, Principalmente essa quando você velocidade. trabalha com modinha e é um negócio Sim, que gira muito é muito rápido. rápido. Se você bobear, você perdeu. Ainda mais estampa, né? Estampa é um Nossa, negócio é muito que é perecível. perecível. Entendeu? Mas mesmo assim, mesmo cor, quando você fala de cor, é fazer um teste, né? A gente brincava na canequinha. Então, assim, a China, ela está ganhando o espaço que ela está ganhando porque ela está tendo essa malícia. Mas também não é só isso. Eu acho que assim, o que eles também têm lá? Que às vezes a gente ouve falar, a China ela tem um plano até 2050. Quer dizer, lá também tem muito planejamento, né? Exato. Então, às vezes a gente vê essa mudança toda acontecendo, mas também porque eles têm metas, eles têm programas de desenvolvimento. Sim. Né? Então, assim, hoje, por exemplo, você fala, essa história do mito que você falou, né? De qualidade, hoje a China é referência em tecnologia, né? Então, assim, o que a China está tentando fazer? Agregar valor a produto. Né? Então, assim, também hoje para eles estão perdendo um pouco do interesse em produtos muito commodities, né? Exato. Aqueles produtos que são muito, muito baratos, de grandes volumes. Então, hoje também tem esse interesse do próprio governo de elevar um pouco a qualidade de produto, de carros, serviço. Os celulares, Sim. tudo que é eletrônico da China custa tão caro quanto um produto, uma Apple e um Xiaomi. Que é 100% quase que feito lá. China. A Então, maioria da parte tecnológica é feito na China. O preço fica caro não porque a China fez caro, da onde sai o produto final é da onde ele sai caro, né? Não é a China que faz caro nem nada disso. Mas você sabe o que eu estava pensando quando vocês estavam falando assim, é tudo muito rápido. Será que também não é porque a China tem muito, mas muito mais profissional nesta área capacitado do que aqui? Porque aqui vou te dizer uma coisa. A coisa está feia. A mão de obra brasileira. Estou falando de mão de obra boa. Mão de obra de qualquer jeito, minha filha, você vai ver em cada esquina. Né? E eu estou falando por experiência própria. Tem muito pouca mão de obra boa. Dá vontade de sentar e chorar. Entendeu? Sim. Então, eu não estou vendo muita saída, a não ser realmente começar a aparecer outro tipo de, não sei lá, cooperativa ou qualquer coisa, que ensine esse povo a trabalhar de verdade mesmo. Eu acho que, assim, para você aprender mesmo, você ter profissional capacitado, é mão na massa. Sim. E nada do que você estudar em livro, você passar por aqui 2, 3 meses vai te capacitar. A China investe muito em capacitação. Isso que eu ia falar, entendeu? tem muito investimento. Aqui também investe, viu? O problema é que a falta de comprometimento de algumas pessoas. Eu acho que é falta, às vezes, de interesse, né? Porque, às vezes, as pessoas acabam ficando rasas. Mas é o que mais a gente fala disso até... A gente, aqui, acho que todo mundo cai nisso, né? Porque hoje está o mercado cada vez mais raso. Sim. E aí, as pessoas que antes... quando a gente começou, as pessoas acham uma profundidade de conhecimento têxtil. A Edith, que é de laboratório, todas nós aqui. A gente conhece a fundo. Sim. E hoje em dia foi tomando um lugar do outro, né? Hoje em dia uma pessoa de moda é substituída por outra pessoa. A pessoa de moda passou a um cargo de diretor de, sei lá, de supply, e aí põe uma pessoa abaixo que não entende daquilo, então o supply fica perdendo, a pessoa de moda sai perdendo, porque está tentando se otimizar os cargos com pessoas fora do lugar. E isso não tem sentido no nosso mercado, né? A gente precisa de conhecimento que está se perdendo. Mas aqui também é interessante. A Evelyn também já passou por isso, mas assim, quando você vai... Eu visitei muita fábrica na China, né? Não só fábrica, como showroom, escritório. Você não vê a quantidade de pessoas para fazer não é, Evelyn? As fábricas, elas têm os trabalhadores, é óbvio, né? Mas, assim, você vai num escritório, você não tem... Eles fazem muito. Eles são com multitarefas. poucas pessoas. É verdade, é verdade. Sabe? O escritório não tem ninguém, não é tem até ninguém. assustador. Exato, porque às vezes você entra em determinadas fábricas, você fala...
tá fechando a fábrica? Será que eu vim num horário de almoço? Né? Não, Eles são muito eficientes. eles são muito eficientes. Exato, Então, eles são multitarefas. E eu acho que a nossa geração é uma geração de que eu vivenciei, eu aprendi na marra. Né? Eu acho que todas assim, nós, todas né? nós. Sim. Então, assim, a gente foi chão de fábrica, que eu digo. Assim, eu aprendi o que é uma estamparia na estamparia. Entendeu? Não na massa. Não é, obviamente, eu já dei aula de estamparia. Obviamente que o conhecimento técnico, né? É ótimo você ter essa parte didática, né? Didática que eu digo, saber o conceito. Mas acho que falta um pouco. A prática, A a prática ela te aperfeiçoa, é né? fundamental. É isso, você não consegue Entendeu? colocar uma pessoa na fábrica hoje. Você não consegue colocar, porque essas pessoas, é isso que dá. Ela já é colocada em uma posição de tomada de decisão, às Exato. vezes, e ela não passou pelo aprendizado. Então, como ela tem que tomar decisões baseadas em teoria, as decisões começam a ficar muito fracas, né? Assim, é Exato. muito frágil, né? As decisões são frágeis porque ela não aprendeu, então ela não tem vivência. Exato. Então, isso vai... Eu tô vendo, né, isso no mercado o tempo todo. E com a IA, as pessoas acham que a IA vai resolver Nossa, a todos vida os de todo problemas. mundo. E a IA não vai resolver absolutamente E eu nada, vou- né? exato. E Não, nem eu substituí-las. A IA, ela tá aprendendo com a gente também. eu né? acho que é uma ferramenta importante, mas é bem isso que você falou, até para Mas ela estamparia. se limita a algumas coisas. Se Né? Tem limita. decisões e tem algumas coisas que a IA simplesmente não vai conseguir te substituir. Não, a IA, em primeiro lugar, a IA não tem nenhum conhecimento sobre a parte técnica. Se você perguntar sobre tecnologia, ela até conhece a parte técnica. Mas na área de moda, já fiz vários testes com várias inteligências artificiais. Não tem conhecimento nenhum, nem área técnica. Nada. Então, esse profissional não vai sumir. O outro dia, não vou falar nome, porque acho que não vem ao caso. Eu e uma amiga até demos risada, porque elas estão no caminho errado, e a gente brincou que elas estavam no caminho certo, né? Falando assim que tinha lido um livro, não lembro o nome do livro, até conheço o autor, e ela mostrando o livro, disse, vocês querem saber qual é a profissão do futuro? Eu falei, nossa, fiquei tão interessada que eu parei para ouvir. Ela disse que a profissão do futuro era de moda. Aí eu falei, coitada, pensei assim, né? E o que é a área de moda? Qual é essa profissão do futuro que eu quero saber? Ela disse que a profissão do futuro eram as modelistas, eram os estilistas, os engenheiros testes. Se ela soubesse quantos engenheiros testes tem fazendo outra coisa no mercado, né? Ela falou um monte. E aí uma amiga minha, que também vai muito para a China, e hoje ela mora na França, ela falou para mim, ela mandou um negócio, dando risada, falou, Edith, ela está no caminho certo, viu? Aí eu falei assim, há divergências. Ela não entende, acho que ela pensou que eu não tinha entendido. Aí eu falei, claro que há divergência, só eu e você sabemos como não tem mão de obra no Brasil, não tem mão de obra qualificada. É pouco. Ela já tentou várias vezes no Brasil. Eu vou te falar ela desistiu que é bem isso. E voltou. Voltou para a França porque ela ficou decepcionada. E eu falei, gente, não pode desistir. Se você gosta mesmo, não pode desistir. E o que eu vejo, antes de eu partir para uma pergunta que eu acho que tem muito a ver com o que vocês estão fazendo agora, o que eu vejo de errado, principalmente nas redes sociais, eu nem ligo muito mais para a rede social porque só tem bobagem, né? Eu comecei a ver umas pessoas muito, mas muito influentes, são influências famosas, não são pouca coisa, né? E como elas são influências famosas, o que elas fazem? Tem um dinheiro aqui, vou abrir uma marca. 2 ou 3, eu acho, abriram a marca. E com loja nos jardins, né? Tem dinheiro para pagar um aluguel daqueles, né? Quando começaram a postar as roupas, todo mundo querendo saber as roupas da fulana, tudo mais, você começa a vender para os amigos. Isso vai acontecer. Sim. Aí eu comecei a ver as roupas e falei, nossa, isso não vai durar. Está muito mal feito. Elas mostraram, falei, nossa, não é da área. Mas uma das meninas era de uma faculdade de moda muito famosa. E aí eu falei assim, tá, mas ela não exerceu a profissão. Aí eu falei assim, dentro de mim, né? Não vai dar certo, vai fechar rapidinho. Aí uma fechou, 1 ano, realmente 1 ano. Aí ela inventou uma história qualquer, a outra pegou também 1 ano, acho que 1 ano e meio. Aí uma terceira, eu não gosto de comentar nos comentários públicos, porque eu não tenho interesse nenhum em like, sabe? Like não é para mim. Sim. Então eu falo assim, se eu quero ajudar, vou mandar no privado para essa pessoa e dizer, olha,
este produto vai queimar a tua imagem, porque ela é muito conhecida, né? Aí eu peguei e mandei para ele. Só que eu fiz uma pergunta e eu até agradeci a Deus, ele até respondeu assim, porque eu falei, não vou ajudar, né? Peguei e falei assim, esse vestido é viscose, é seda ou é poliéster? Porque assim não dava para entender muito bem. Porque o preço estava bem alto, né? Aí eu falei assim, imagina que isso vai ser seda, onde já se viu seda? Se isso fosse seda, estaria 15 mil reais. Eu pensei, mexia com a pessoa errada, né? Porque eu sei quanto custa fazer um vestido de seda, né? Não era nem o vestido, era uma blusinha de alcinha que parecia camisola, porque tinha uma renda aqui por baixo. 15 mil reais. Eu peguei e falei assim, eu ia falar um negócio para você, mas eu acho que não vale a pena. Falei, deixa para lá, né? Eu sei quanto custa para você fazer uma blusa dessa. Mão de obra e tecido, eu sei. Nossa, Agora, o quanto você pagou de marketing, quanto você pagou, é outros 500. Custo fixo, que é você que tem que arcar, né? Eu falei, nossa, vai fechar. Essa não durou nenhum ano. E fechou. Fechou. Ela foi praga da Edith. Fechou. Entendeu? Largou, porque falou, não, vou largar isso aqui, que isso aqui só vai tirar dinheiro de mim, né? Então, assim, o povo entra na moda achando que isso é um oba-oba. Que é um oba-oba. É verdade, é verdade. Mas é que foi transformado, né? Em oba-oba. E aí, só pra gente continuar aqui, pra gente não sair muito, porque senão a gente vai ficar aqui, a Graça que tá esperando ali. Não, é uma delícia. A gente vai falar um pouquinho sobre o cenário atual e as mudanças, né? Que vocês, assim, vocês pegaram 30 anos, teve muita mudança, e o cenário atual tá nesse pé que a gente está falando aqui, né? Então, o que mudou na demanda de tecidos nos últimos anos e como que vocês se adaptaram a essas transformações? Quem que responde? Eu acho que, assim, mudou muita coisa, né? Eu acho que teve uma evolução com relação a tipos de produto, matérias-primas, fibras, acabamentos, né? Eu acho que antes a gente não tinha tanta variedade, tanta oferta de produtos como a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem fibras que elas estão sendo exploradas, por exemplo... as fibras celulósicas que ela já há um tempo atrás ela já acontecia, mas acho que hoje foram aperfeiçoados os processos, as celulósicas como, por exemplo, modal, liocel, tencel, essas fibras todas que hoje têm um apelo que é sustentável. A história toda que a gente já comentou, que é da sustentabilidade em si, que de fibras que eu acho que são importantes, porque cada vez mais os consumidores eles estão atentos, né, a essas mudanças. Eu acho que isso é muito importante e é muito pertinente, né, ao momento. E eu acho que as tecnologias, né, nos tecidos que também estão evoluindo bastante. Então, hoje a gente tem tecidos que eles têm resistência ultravioleta, acabamento antibacteriano, tecidos que trazem proteção à água, repelência à água. Tecnológicos, né? Eu acho que isso é bastante forte nesse momento. Eu acho que isso está crescendo bastante e a gente também está tentando trazer isso para as nossas coleções, né? Trabalhando com fábricas. Sim, eu acho que isso é algo que está crescendo. Mais no fitness ou também na moda, assim? Eu acho que hoje bastante no fitness, né? Que, aliás, é algo que está super, super em evidência. O esportivo, o fitness, mas também, sim, aplicado, podendo ser aplicado para moda nos tecidos sustentáveis, né? Sim. Por exemplo, os algodões, né? A gente tem os algodões GOTS, a gente tem algodões orgânicos, a viscose, que ela é certificada também hoje de cultivo que é de reflorestamento. A gente tem os processos também de acabamento de tecido que evoluíram bastante. E, inclusive, eu acho que a China, que nem até a gente estava comentando aqui, tem essa agilidade, né? Então, hoje a gente vê, por exemplo, os processos sendo muito mais controlados na parte de tinturaria. Que a tinturaria a gente sabe que é um processo que é bastante poluente. É onde é meio calcanhar de Aquiles ali, né? Exato, Mas está mudando um pouco, né? Tem algumas empresas que estão fazendo mudanças. Que já estão fazendo, E lá na China também? Muito, Sim. muito. Inclusive, Eles têm, inclusive, assim, eu tive recentemente na China, agora em julho. E, assim, eu até me surpreendi. Eu falava assim, nossa, o céu tá azul agora, né? Porque antes, assim, você ia lá, o céu era cinza.
E eles já fizeram muitas A mudanças com relação à produção para controle e eu acho que teve um avanço super grande. E assim, só para completar, eles seguem à risca. Porque antigamente as estamparias, tinturarias ficavam num distrito perto de Kuchao, de Shaoxing. Eles transferiram para uma outra região, justamente até por conta do G20, de reuniões de G20 que eles fazem. Mas isso tem que ser isolado, né? Sim, não era antigamente? porque assim, a primeira vez que eu fui Não. para a China, eu achei que estava nublado. Não, o céu era sempre daquele jeito. E assim, com o passar do tempo, aquilo foi melhorando de um tanto, e assim, inacreditável. Então, eles têm essa consciência. Né? Então, esse comprometimento. Né? Então, isso é legal, porque cada vez que você volta, você vê que tem uma coisa diferente. E o governo pega muito no pé. Então, do tipo assim, em época de calor, eles não trabalham a semana inteira. Né? Então, eles têm que intercalar os horários justamente por conta de poluição. Então, eles levam muito a sério isso. Porque o governo pega e vai multar, entendeu? Então, eles têm que seguir à risca essa parte... para não ambiental, né? Porque estava muito ruim, né? Sim. Se a gente for olhar 10 anos atrás, o que era 10 anos atrás e o que é hoje, não tem nem comparação. Uma grande evolução. E fora a quantidade de verde, né, que tem lá, né? Pelo que eu vi, a quantidade de plantas, né, nas avenidas, nos viadutos, sim, né? Parece até um fundo de tela de computador, né? Porque cai de todos os viadutos, caem as plantas, assim, né? Tudo trepadeiras. Eles então, têm bastante preocupação com essa parte de natureza, de conservação. Então, acho que é o todo, né? Sim. Porque tem o desenvolvimento, tem as grandes cidades, mas eles também têm essa preocupação de conseguir manter um ambiente sustentável, sim, saudável. Sim. Nossa, que diferente, né? Daqui a gente vê desmatamento. Aqui a gente planta uma coisa... Não, lá perto... Nada a ver, mas perto da minha casa plantaram umas árvores de jabuticaba, tudo em frente a um bar lindo, né? Passei no dia seguinte, passou alguém, roubou todas. As jabuticaba. As jabuticabeiras. Roubaram as jabuticabeiras e as plantinhas, gente. Ai, quer dizer, você planta para melhorar ali o ambiente, o ar. Mas a isso pessoa é passou com um consciência, carro né? e roubou. Eu acho porque eram pequenas. E a pessoa achou bonitinho e foi roubando. Quer dizer, então, né? Na China isso não aconteceria. É a cultura do povo, né? Já que a gente está falando sobre sustentabilidade, depois a gente volta para uma outra pergunta. Por causa dessa demanda mesmo sobre sustentabilidade que está tendo aqui no Brasil, a gente sabe que tem muita coisa assim que é marketing, tá? A gente não é tão ingênuo assim. Mas como é que vocês pretendem equilibrar essa inovação que está tendo em produtos tecnológicos e tudo mais, preço e sustentabilidade? Porque a gente sabe que produtos altamente sustentáveis ainda tem seu preço alto. Sim. Pode ser com uma hora baixa, mas ainda é alto. Aqui o pessoal não paga. Estou falando por experiência própria também, que já tentei trabalhar com produtos sustentáveis e eu tive que tirar um pouco. Diferente na Europa, que o pessoal dá valor para produtos muito sustentáveis e pagam pelo produto. Mas lá, eu acho que eles conseguem até chegar num preço melhor. Aqui no Brasil ainda é caro. Como é que vocês pretendem associar a inovação com sustentabilidade e preço ao mesmo tempo? Assim, a gente sabe que isso é um processo gradual, né, Edith? E o que acontece? Em tudo, quando aquele produto vai ganhando escala, ele vai ficando com um preço mais interessante. Eu vou dar um exemplo. De fibras celulósicas como, por exemplo, o Tencel, né, Lyocell, Modal. Há um tempo atrás, eles eram produtos extremamente caros, né? Às vezes até impeditivos para algumas marcas. Hoje, como eles estão ganhando escala, eles estão atingindo preços que são hoje parecidos com os preços de viscose, né? Então, assim, o Tencel hoje é considerado um produto que ele é até melhor e mais sustentável, até a Kátia entende, vocês entendem até mais a fundo do que eu. Você fala o Lyocell, né? O Lyocell, o Tencel, pelo processo fechado de acabamento dele, né? Sim. Ele é mais sustentável do que hoje uma viscose. E o preço dele é um preço que hoje não é tão diferente de uma viscose, né? Assim como, por exemplo, os produtos reciclados, porque
um produto reciclado, ele também envolve essa questão de economia circular. Então, você reutiliza fios para fazer novos fios. Isso também não encarece tanto um produto. Às vezes, até, ele barateia o produto, porque você está fazendo reutilização. Então, hoje, tem outros aspectos que a gente consegue trazer para essa questão sustentável com um custo que ele não é impeditivo, né? Ai, que bom. Então, E vão surgindo esses alternativas. produtos sustentáveis que vêm da China, eles estão vindo com um preço razoável? Então, nesse caso, sim. Assim como quando a gente fala de tingimento, né? Os tingimentos, o Ecotex, por exemplo, são cada vez mais comuns. Então, a fábrica já é certificada para aquele tipo de processo. Então, assim, para ser tingido, se o produto já é tingido naquela fábrica, ele já tem um selo, porque a fábrica em si já tem um processo que ele é menos poluente. Né? Então, que a gente fala de químicos não danosos, enfim. E, nesse caso, às vezes o custo de tingimento nem é mais alto do que numa outra fábrica, né? Porque aquela fábrica já entrou naquele processo, deles, né? e já virou um processo Acho que já é entrou, né? corrente Já- daquela ai, fábrica. Ai, que né? seja assim, né? Que as coisas melhorem e que tudo seja... Não, eu sei que isso vai levar ainda um tempo, tudo Sim. realmente... Lógico que não é tudo, mas Não, assim, hoje a gente já tem algumas alternativas. coisas, Tá né? melhor do que estava uns anos Sim, atrás, né? Porque a gente vê muito aquela briga, né? Principalmente do algodão nacional com algodão... Na verdade, que nem entra muito algodão de fora, né? Sai mais daqui do que entra. Mas existe uma briga muito grande dos fabricantes de algodão daqui, principalmente algodão orgânico, até aquele algodão colorido, que o pessoal briga muito, porque fala, olha, esse é o algodão melhor do mundo, e por que vocês trazem outras coisas de fora, se esse algodão nosso é o melhor que tem? E a gente está vendo essa briga, né? Porque esse algodão colorido ainda não é acessível para todo mundo. E até porque não tem quantidades grandes, Lógico, né? não tem escala, né? Não tem escala, exato. Não, acaba ficando caro mesmo. E aí eu estava vendo uma entrevista de uma empresa aqui no Brasil que trata sobre o uso do cânhamo, mas ele começou essa empresa por causa da medicina, do cânhamo para a indústria medicinal, né? E como tem um projeto lá no Congresso para ser aprovado para uso teste, para poder plantar, para poder produzir o tecido aqui dentro, eu vi que parece que já está em processo de votação isso daí. Se eles votarem realmente o cânhamo for produzido no Brasil, porque ele tem solo muito apropriado para isso, né? E para muito mais, eu acho que essa fibra também vai crescer. Eu tenho E aí eu plena acho consciência. até que ela vai se baratear um pouco, porque vem de fora como fio, né? E o pessoal que produz tecido de cânhamo no Brasil, os nacionais, que eu conheço alguns, que fazem malha e tecido plano, eles usam o fio de fora, porque não é possível você plantar aqui, então você tem que comprar lá fora mesmo. Só que isso vai levar um tempo. Entendeu? E aí eu vejo que é uma fibra que tem promessa no futuro. Não sei quanto Só de tempo. ela, se aprovarem, Edith, começar a plantar aqui, só o fato de ela crescer 4 vezes mais rápido do que qualquer outra do que fibra, exato. a gente vai conseguir ter esse espaço encurtado, né? Porque como ela cresce muito rápido, é uma cultura que cresce muito rápido, a gente encurta, talvez até o resultado venha muito antes do que a gente pensa, né? Sim. A gente consiga. Tomara. Tem uma pergunta bem provocativa para você fazer. Quer que eu vou provocar vocês, vamos lá. Tá, vamos lá. Vamos lá. Existe, assim, algum mito, né, sobre tecidos, né, no mercado no mercado de moda, tá? Vamos falar de moda mesmo, né? Que vocês gostariam de quebrar de uma vez por todas, assim, existe algum mito que vocês falam, não, isso aqui agora tô no podcast e agora eu vou falar. Eu vou falar. Acho que a gente até deu um exemplo, né? Falando sobre, de maneira geral, sobre produtos da China. Né? Acho que hoje, assim, produtos da China não são mais aqueles produtos que têm baixa qualidade, né? Até porque, como a gente comentou, o próprio governo está investindo em agregar valor a produto. Né? Então, acho que hoje
até marcas de luxo produzem na China, né? Então, acho que por isso também que veio esse grande interesse. Eu acho que Há muito muita tempo, né? gente está indo até para a China atrás de produtos. Por quê? Porque, assim, eles têm um custo interessante, porque eles têm qualidade, né? Então, a variedade. Então, um deles, eu acho que é esse. Aí, eu acho que o outro é sobre poliéster, né? Que às vezes você fala, putz, eu não vou usar poliéster porque poliéster esquenta, ou porque poliéster e tal. Mas acho que a tecnologia no poliéster também ela evoluiu tanto, né? E hoje a gente aplica também tecnologia, a gente tem fios que evoluíram muito. Hoje a gente tem, por exemplo, um fio que chama T400, que ele tem elasticidade mecânica. A gente tem fios que eles parecem seda, a gente tem fios de poliéster que eles têm caimento que às vezes é melhor do que um tecido que, por exemplo, pode ser um tecido nobre. Até teve uma cliente outro dia que veio no escritório, ela falou assim, nossa, esse acetato? Eu falei, não, é poliéster. Então, não, mas tem acetato não está produzindo muito mais no Brasil. Tem uns motivos aí. A pessoa até falou, mas eu não vou falar sobre isso porque não é minha área. Mas ela me falou um dos motivos pelo qual o acetato está se deixando de produzir muito. Antigamente se produzia, tinha tecidos maravilhosos, 100% acetato. que maravilhoso. Me lembro da Albene, lembra da Albene, da Werner? Sim. Hoje não fabrica mais esse tecido, mas ele fabrica ainda tecidos misturados com acetato, mas não 100% como era antigamente, né? Então, está se usando mais para mistura. E se usava muito no forro, que agora, como ele está em extinção, eles estão tentando colocar o modal para por ser uma fibra mais... eles não querem usar sintético. Porque o forro, o sintético se tem como teoria de que ele esquenta. Eu também não vou falar sobre isso porque nenhum tecido esquenta, entendeu? Não existe isso. Não existe tecido esquentar. Existe um estudo comprovado já de que é o corpo, né? E aí tem outras explicações técnicas. Então, não é o tecido. É a falta da respirabilidade mesmo. E se usava, e como não tem mais 100%, está se evitando de levar para o mercado 100% acetato, né? Que é uma fibra confortável, tem uma boa absorção de umidade também. Só que existe um problema para se produzir como antigamente. Então, eles estão trocando pelo modal, não 100%, um pouco de modal com alguma outra fibra, para deixar o forro um pouco mais confortável, né? Então, por conta disso, o acetato ele não está vindo mesmo. E a tendência é ele sumir aos poucos. Esses poliésteres, você sabe que a China está está promovendo bastante o acetato, que eles chamam, tem uma marca lá que é Naya, eles estão trabalhando então, bastante. Mas vai vir de fora. Vai vir de fora, não daqui. Era produzido muito aqui. Sim. Agora, muito provavelmente vai vir da China, entendeu? Esse acetato aí. Pelo menos 100%, né? Sim. E esse poliéster que você fala, né? Como vocês falaram de sustentabilidade, você vê que quebrar esse paradigma do poliéster vem junto com essa sustentabilidade, junto com ele? E você vê alguma coisa em biodegradável ou em transformações ali para não gerar tanto resíduo? A China hoje está trabalhando, né, com GRS, tem sim os reciclados. E a gente tem visto, sim, alguns movimentos, né, também dos biodegradáveis. Eu acho que, assim, estão acontecendo estudos, né? Acho que você comentou, né, Edith, sobre processos biodegradáveis para o fio, né? Mas eu acho que sim, está sendo feito um trabalho. Mas, assim, não é tão intenso quanto a gente gostaria. É um produto que ele está sendo colocado no fio e tudo mais, né? Mas eu não sei. Estava uma oba isso daí, de repente parou. Alguma coisa deve ter acontecido. Entendeu? Então, não sei. Mas eu acho que está vindo coisa nova aí. Porque já existe com a poliamida, né? Agora eles estão querendo fazer com poliéster. Eu não duvido, não, que logo realmente isso daí... Porque o interessante é que ele se biodegrade na natureza, né? Exato. Isso que é interessante, porque a circularidade em algumas coisas é complicada. Então, aí eles estão dando preferência para o tecido se biodegradar em um tempo bem menor, digamos que 3, 4 anos, já que sintético, acho que não se consegue menos de 4 anos. O natural ainda tem vantagem sobre isso. Sim, muita. Mas é caro. Sim. É caro esse problema. Grazi. Oi.
Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, antes da gente fazer uma perguntinha para você se apresentasse o que você é dentro da empresa e qual é a tua formação. Tá. Bom, meu nome é Grácia, né? E prazer estar aqui com vocês. E minha formação é moda. Inicialmente é marketing. Depois enveredei para a moda, fui estudar na Itália, fui estudar em Milão. E na minha volta eu fui direto para o têxtil. Fui fazer moda voltada mais para a confecção, mas a paixão por têxtil começou logo. Aí entrei para o têxtil, mas sempre eu tive permeando entre a confecção e o têxtil, até por causa de tradição familiar. Meu pai foi um grande alfaiate italiano, então sempre tive aquela quedinha também por uma confecção, então caminhei, mas assim, um profissional mesmo se deu mais no têxtil, né, por muitos anos. A Grácia está aí há bons anos. Todo mundo aqui, hoje aqui, juntando aqui dá milhões, né? São profissionais de milhões aqui, Melhor né? não vamos falar sobre idade, porque acho que eu vou ganhar. Nada, mas tá todo mundo... Não, melhor não, né? Mas se a gente montasse um negócio aqui, a gente... É verdade. Então, eu vou te mas fazer... é que moda é apaixonante, É né? Não tem como, seja em confecção... Entrou, não sai. Seja no têxtil, seja na estamparia... A gente aconselha, não vá, porque depois você não sai mais, exatamente. né? Grácia, ó, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é perfeita para você pela sua experiência, né? Então, com tantas mudanças no comportamento de consumo, qual segmento têxtil você vê mais em alta nesse momento? E qual que vocês apostam no próximo que vai crescer, né? Para o crescimento? Olha, está se vendo uma transformação. Tivemos a pandemia, né? E veio toda aquela moda, aquela tendência do comfy, né? Por causa do ficar em casa, roupas confortáveis. Mas era bem comfy mesmo, bem aquela história daquelas peças para você ficar super confortável, watchwear em casa e tal. Aí veio aquele comportamento... Não, todo mundo entrou já para a alfaiataria, todo mundo quis começar a usar salto de novo, os taillieres, as alfaiatarias e tal. Agora parece que está fazendo um mix desses dois comportamentos que está fazendo com que venha assim o casual fashion e o esportivo fashion. O que seria o casual fashion? É aquela roupa sofisticada, mas com material, com essa tecnologia, trazendo a tecnologia do conforto, né, de uma tendência um pouco mais descontraída, mas com sofisticação ao mesmo tempo. E o esportivo fashion já traz uma coisa, evoluindo para o esportivo fashion, você vem com aquela... Estamos falando muito, crescendo essa moda, não vou chamar de moda, mas crescendo esse leque que já existia, né? Agora crescendo muito mais, o fitness. Então, a yoga, então isso está crescendo muito. Aliás, estão falando muito que as baladas estão se formando dentro das academias ultimamente, né? Não, Cafés e academias. Então, o pessoal está em academia, vai de manhã cedo, vai trabalhar, não tira a legging que ela está usando, mas bota um blazer em cima. Ou vice-versa. Ela tira a legging, permanece com um top, põe um blazer, ou uma jaqueta esportiva e uma calça clássica. Então, está fazendo um mix entre esses dois mundos, né, ao mesmo tempo, querendo ter um pouco dessa cara do comfy, mas assim com sofisticação, com esses materiais mais tecnológicos, com essa evolução dessas fibras que estão acontecendo, né, cada vez mais, e estão afetando tanto o masculino como o feminino, estão indo para esses dois lados, né? E o homem ficou mais vaidoso, né? E o homem ficou muito vaidoso, Você sabe né? que até quando a gente vai olhar a matéria-prima, às vezes no masculino você acaba achando coisas mais interessantes do que no feminino, não é, Gra? Tem até uma opinião nossa, né? Agora até acho que está vindo mais para o feminino também, mas essa história desse tecnológico veio muito mais do masculino. E, mas olha quanta novidade para o masculino, né? A gente vai em feira e começa assim, mas quanta coisa mais só para o masculino. Não, vamos trazer isso para o feminino também. Então, veio, né, começou a vir também e deixar um pouco mais, com uma cara mais esportiva, né? O feminino, umas peças, sair um pouco daquela forma do contemporâneo, né? Aquele contemporâneo certinho.
né? Então, e justamente por esse comportamento novo. As pessoas agora estarem mais em academias, menos balada. Então, está mudando esse comportamento E usual. teve uma outra coisa que me chamou a atenção num estudo que mudou também. Antigamente, o homem, quem comprava a roupa dele era a mulher. Hoje, não. É, É o homem que vai lá comprar e o ticket médio gasto por um homem numa loja é maior do que uma mulher. olha, É, porque os homens, eles preferem peças de qualidade, né? Exato. Às vezes eles compram menos, mas focado em qualidade. Não, e eu acho que o que fez essa mudança também foi... Antigamente não tinha tanta informação nas redes sociais, na internet, e o homem hoje tem acesso a essas informações, então ele já... Com isso, ele está aprendendo. ele não precisa da ajuda da mulher, mas para comprar. Ele não pede mais Ele ajuda. está ali nas redes Sim. sociais e já vai direto. Então, Está ele tá desenvolvendo o comprando. próprio gosto, né? As Exatamente, próprias- exatamente. É. É. Isso, isso é uma coisa que me chamou muita atenção, porque lá em casa também era assim. É. E meu marido, ele não é muito ligado a esse negócio de moda e tudo mais, mas ele começou a prestar atenção e ele começou até a comprar livros de etiqueta, moda, Nossa. essas coisas. Uhum. E ele comprava, né? Nem pedia para eu comprar nada. Ele ia lá e comprava da Glória Calil, um monte de livro que ele tinha. Uhum. E ele hoje consegue comprar a roupa dele sozinho. Não É, eu pede vejo mais pelo ajuda. meu filho. Meu filho está com exatamente. 17 e ele que gosta, lógico, de escolher, de acompanhar o que está rolando. E ele hoje se inspira muito nos meninos japoneses, estilo street dos meninos japoneses. exato, então, exato. O Oriente hoje é muito... É nós muito que temos influenciador filhos demais. É. da mesma idade, né? O João vai fazer 18, o seu fez 17. Eu percebo que a cultura lá em casa, na minha casa, tanto a minha filha quanto o meu filho, a cultura oriental é extremamente predominante. Não existe Não, muito... minha filha também, uma bem mais cultura velha que os de ocidental de vocês, se ela vestir. totalmente para essa linha. Você tem, acho que esses dois lados agora, ou para esse lado mais oriental, minimalista, muito ou, minimalista. ou ao contrário, sim. né? Uma coisa São roupas mais sóbrias, Exato. mais estruturadas, com uma qualidade boa. Eles preferem ter roupas de qualidade, mas menos roupas por causa da sustentabilidade. com eles qualidade. são mais conscientes. exatamente. É engraçado a história isso. dos brechós, meu filho gosta de brechó. Brechó, nossa, um monte. E a quantidade de brechós que abriram, né? Eu moro na região da Barra Funda. Abriram vários brechós que, assim, se você entra, as peças às vezes custam mais caro do que as peças novas. Sim. E eu encontro, né? A minha esposa, que é atriz, ela vai para fazer figurino, tudo. Ela encontra coisas incríveis, gente, incríveis. E até de muitas marcas que a gente vê, que nem outro dia um amigo meu comprou um boné Louis Vuitton. Eu falei, é falsificado. Fui olhar, não, era original. Por R$200. Aliás, dos brechós, Mas você ainda encontra é o caro original. aqui no Brasil. Marca, ainda é caro. marca famosa. Mas nos brechós é onde brecho você caro. encontra o original. Sim, os originais exatamente. e peças muito raras. Então, eu acho que é uma cultura, né? Uma contracultura da da década de 80 e 90, e agora está vindo essa contracultura. Exatamente. Hoje, assim, até você vai lá fora, você vai em magazines, em lojas de departamento, eles também têm espaços reservados para a parte de second hand, né? Exatamente. Olha que Mas legal. E second hand na de Europa, luxo, quando hein? você De vai nos luxo. brechós, você encontra coisa muito mais barata Ah, sim. do que aqui. Com certeza. Sim. Aqui Muita se você variedade, vai lá, muito você encontra, interessante. a diferença de preço é muito pouco. Estou falando de marcas assim, luxuosas, né? Sim. Que estão em brechó no Brasil. Você vai ver o preço e fala assim, nossa, o preço daqui eu compro uma nacional, nota 10, Exato. novinha. Então, a gente faz essa comparação também na hora de comprar, né? Exatamente. E o Rafael, nosso quarto elemento aqui, ele já está falando para a gente que a gente já está acabando aos 10 minutos. Eu queria fazer uma pergunta que me veio, não estava aqui, agora me veio com vocês fica à vontade. falando sobre a H&M que está vindo para o Brasil. E tá Isso, muito, essa semana, né? e muito Tá barulho inaugurando essa e semana. tudo. E eles são um magazine totalmente diferente dos magazines que a gente tem aqui, em termos de sustentabilidade, de social, a parte das peças. O que vocês veem em relação a essa entrada da H&M aqui no Brasil? Que mudanças que vocês veem? Está tendo duas correntes assim, contrárias, né? Uma que está indo para esse autoconsumo e outra ao contrário disso, né? Então, acho que ela vem correndo para esse autoconsumo para fazer mais parte de um pool aí de marcas e se ela vai concorrer com a Shein,
Não sei. Com a Shein, acho que não. Eu acho Mas que você acha não. que ela é mais ligada, por exemplo, ao Mazar? Também não. também Também não é, né? Não. Eu acho que eu assim, acho que hoje é mais ela aos já magazines. Tá mais para Riachuelo e Riachuelo, C&A. C&A, também acho. Eu já concordo. comprei roupa deles lá fora e não- não dá pra essa bola toda, não. Só que eu acho que eles têm, pelo que a gente vê, por exemplo, H&M da França, você vê muito focado em... eles têm os corners muito focados. Acho que a maioria da loja é muito focada em sustentabilidade, em comunicar essa sustentabilidade. Gostaria de ver se aqui eles vão ter Existem algumas lojas na Europa da Sim. H&M que trabalham... Por exemplo, esse blazer é um blazer da H&M dentro da linha sustentável deles. Lógico, sustentável parcialmente, né? Sim. Não é? Então, Até a 30%, H&M né? é uma das... Não são todos que fazem isso, né? Ela tem Eu essa acho que linha. a H&M é uma das precursoras Exatamente. dessa Sim, história de exatamente. sustentabilidade, que eu acho Exatamente. que isso puxa o mercado, porque eu acho que assim eles já têm isso há alguns anos, né, sendo trabalhado. E eu acho que assim, Mas a Renner também não fica internamente, atrás, né? não, a Renner ela é também dentro é do bem nosso comunicado, mercado, né? eu A acho H&M que comunica, faz um ótimo né? trabalho, Dentro do assim como a nacional, Riachuelo né? também tem iniciativas interessantes, né? Mas, assim, eu acho que, vindo com tanta força, também traz para o mercado aquela história de, vamos também, porque eu acho que é importante fazer, né? Acaba puxando um pouco mais, né? Esse movimento Tomara que não seja o internamente, contrário, né? Se eles E o percam Brasil- essa Não, força. eu O acho que Brasil não, tá por sendo quê? Porque, assim, visibilidade, né, eles já também. têm isso o Brasil. na própria matéria-prima, na produção. Porque acredito que, inicialmente, as peças, elas vão vir de fora. Sim. Né? Sim. Porque, como a gente comentou aqui, produção no Brasil, ela tem um custo, ela não tem hoje a mão de obra disponível e adequada, muitas vezes, né? Tanto é que o que A a Shein oferta não é fabrica aqui é mais suficiente. caro, né? Aqui mesmo dentro é mais caro do que lá fora. Então, vindo lá de fora, eles já têm toda a cadeia de suprimento trabalhando nisso, né? Então, acho que ela vai vir para cá com as matérias-primas que ela já utiliza. Ela não vai fazer uma outra coleção, né? não. Porque também na negociação que eles têm com relação à matéria-prima, já é uma negociação que ela é factível, né? Sim. Para esse tipo de matéria-prima. Gente, temos os nossos 5 minutos Como finais. sempre, o tempo Voa. Você viu como né? Voa. Ficou pequeno, mas tudo bem. A gente não vai faltar oportunidade depois. Queria agradecer muito. Nós que agradecemos. Só queria Foi ótimo, foi um papo agradecemos. bom. Só queria saber assim, vocês têm uma empresa aberta para assim, tipo showroom, para marcar clientes Sim, aqui em sim. São Paulo, não Sim, é? sim. Vocês divulgaram isso em algum lugar já? Vocês estão Nós- divulgando? Nós temos um escritório na Casa Verde. Nós recebemos clientes, nós temos nossas coleções lá. Os clientes podem vir para conhecer a nossa coleção, bater papo, trocar ideias e conhecer um pouco melhor o nosso trabalho, né? A gente está no LinkedIn como Fabric Studio. Tá, então eu vou colocar o endereço do LinkedIn lá para o Ótimo. pessoal entrar em contato com Ótimo. vocês. Tá Tá ótimo. Porque Muito sucesso. eu gosto de pôr sempre no Agradecemos na muito especificação. a oportunidade Obrigada. de bater papo com vocês. Tirou aqui. Faremos as outras, que dúvidas, seria legal. com certeza, porque faltou assunto ainda, Isso. né? A gente faz uma outra depois. E obrigada, tá? Obrigada, Evelyn. Obrigada a já vocês, veio uma vez. Kátia, Obrigada, Grácia. Edith. Obrigada, Silvia, que está lá já, né? Obrigada. Foi E maravilhoso. obrigada a vocês. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau. Adoramos. gente. Tchau, tchau. Tchau.